Olá, sejam bem-vindos a mais um Bom da Vida. Hoje eu e a minha co-host Vanice Marques, a nossa querida Vanvan, tenho a honra e a satisfação de receber dois convidados muito especiais. Eu vou ler aqui rapidamente, fazer a apresentação. Seja bem-vinda, Vanvan. Obrigada mais uma vez aí, né, Thaís, trazendo personalidades aqui do nosso estado do Mato Grosso para dentro do Bom da Vida, né? Exatamente. Vai percorrer da arte às letras, né? Já damos uma dica aqui. Vamos abrir esse nosso mês de fevereiro aqui com muita inspiração, diversidade e boas conversas. O Bom da Vida recebe dois convidados que transmitem entre palavra, a cultura e o impacto social. De um lado temos a nossa queridíssima Nelly Winter, cuiabana, artista multifacetada, escritora, publicitária, poetisa, palestrante e ativista. Sobra espaço para mais alguma coisa? Tem. Ainda ser feliz, né? Ai, uma artista, uma drag apaixonada por pessoas, arte pela liberdade de ser quem é. Nelly também é a mente e a voz por trás do podcast Drag Pod, sensacional. Onde promove diálogos necessários sobre visibilidade, respeito e diversidade. Seja bem-vinda, Nelly, queridíssima. Gratidão pelo convite, Thaís, Vanice, amigas aí de longa data, que já tem anos essa relação. Amigas e admiradoras, fãs de Sim, carteirinha, com certeza. inclusive. É nossa rainha do Cerrado. Eu não sei se Tem a do você... deserto, Priscila, Thaís, eu ela não é sei se nossa você do sabe, mas eu Cerrado. fui estagiária da Vanice. Ah, tô pois passada. Na Sede começamos Tour. Me amarrota que eu tô passada. E de outro lado temos o nosso queridíssimo também, Leandro Dornelles, CEO da Humanos Editora, editor, escritor, palestrante e um apaixonado pelo universo da publicação, né, que seria da edição e das Isso. publicações de Aham. livro. Leandro também é pai, esquecemos de colocar aqui, gente. Pai fresco, né? Literalmente. Leandro também está à frente de projetos como a revista Mundo da Publicação e o podcast que conectam literatura, espiritualidade e comunicação. Na verdade, está com 3 podcasts. 3 né? podcasts. Aham. Com 3 temas variados e 3 diversos. temas. Sim, bem variados mesmo, né? Gente, olha, obrigado pelo convite. Obrigado, Vanice. Obrigado, Thaís. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e do lado, né? Essa celebridade que a gente tem. Gostei lá da Flor do... Rainha do Cerrado. Rainha do Rainha do Cerrado. Nosso Rainha do Cerrado. Cerrado, é ela. Já pensou o mini doc? Eu quero. Meu carro já tem teto solar. Bora já sair daqui. Pronto, Já... olha aí, ó. Só pegar como chama aquele tecido do filme? Um lamê dourado, lamê. pronto. Isso. E vamos assar no sol de Cuiabá. Nossa, Não, que gente. delícia. Aí tem que ser à Vamos noite, esperar né, chegar bem? o frio? Ixi, vai demorar Vai esse bloco, demorar, então, minha esse filha. menino. Olha, gente, É. essa conversa aqui vai dar Vai pano longe. pra manga. Vai longe. Vamos começar por onde, hein? Pelo estágio, pela... Não, tem muitas pautas legais, né, Vanvan? Sim. Quer começar fazendo pergunta para quem? Então, nós estamos muito honradas de receber vocês dois aqui. A gente tem uma relação, a Thaís também, né? Eu acho que aqui no Mato Grosso, assim, para quem trabalha, para quem está no exercício da função, dentro da área da cultura, né? Do profissionalismo, aí acho que aqui dentro de Cuiabá a gente acaba se encontrando e se relacionando Sim. por várias vezes em projetos, né? Eu quero começar aí com o Leandro. Vou deixar a Nelly aqui mais próxima de Thaís. Pode Começar aqui com o Leandro. Leandro, a gente, inclusive, semana passada a gente teve uma pauta interessante, a gente Foi. conversou e você estava aprofundando numa questão que eu acho bem interessante, assim, principalmente para o nosso público, que é, Vanice, eu tive que criar algumas prioridades na minha vida, trabalhar alguns projetos que são mais interessantes, que estejam mais, que tem mais a ver, né, com o seu perfil, Comigo, aham. com a sua vontade de evoluir profissionalmente. Para você, assim, qual que é o desafio de você ter criado hoje, você com a editora, tem uma equipe super enxuta, gente, uma equipe super competente, que dá todo esse suporte. A gente tem lá o Neliton, tem o Lucas, tem o Jair, né? Sim. Mas os outros demais integrantes. também, aham.
Mas, assim, o desafio lá atrás de você ter criado a Humanos Editora e trazer hoje esses podcasts, assim, como que é isso, se você conseguir hoje estar consolidado dentro desse mercado literário e cultural do estado do Mato Grosso? Olha, gente, boa pergunta. Boa pergunta e ela é um pouco difícil a resposta, né? Porque quando a gente fala de conquistar tudo que a gente tem hoje pela Humanos Editora, foi através de muita superação. E essa superação era entender a capacidade que eu tinha. Quem sou eu? O que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? Eu falo porque quando eu iniciei o projeto da Humanos Editora, em 2012, justamente no dia 12 de julho de 2012, eu lembro até hoje, foi porque eu não entendia do mundo literário. E eu queria ser escritor. Então eu publiquei em 2010 uma obra, que é a primeira até hoje escrita por mim, chamada Outra Perspectiva, que vendeu muito bem em São Paulo, vendi muito bem aqui, mas eu não tive a assessoria, eu não tive atendimento, eu não tive nenhum retorno da editora. Nem sequer nenhum contato direto dessa editora, e é uma editora de âmbito nacional. Nem a capa foi a que eu escolhi, para vocês terem uma ideia. Basicamente um pouco do modelo do formato do livro. E isso me doeu muito, porque eu me preparei para poder escrever e para publicar, e eu me deparo com uma realidade completamente diferente. Falei, então eu vou abrir uma editora. Mas o que eu sabia de negócios? Nada. Eu ainda estava recém-saído da faculdade de administração, vindo do interior, onde era literalmente precário o acesso à cultura, era precário o acesso à leitura, na verdade, à literatura em si. A literatura que eu tinha era livros didáticos e livros que você pegava do ano anterior, de outra turma, que estava rabiscado, sujo, rasgado, faltando folha. E aí isso para mim foi um desafio, porque para abrir um negócio eu não sabia direito sobre gestão, eu não sabia direito sobre cultura, sobre literatura, só que eu tinha uma coisa que era força de vontade. Aí junto com o Nélito nós tomamos a primeira iniciativa. Não foi quebrar a cara, muito pelo contrário, a gente teve que aprender tudo do zero. Tudo, quando eu falo tudo do zero, literalmente eu não sabia o que era um livro, eu não sabia o que era uma edição, eu não sabia o que era uma revisão, eu não sabia o que era uma gestão, eu não sabia o que era, por exemplo, um registro de uma obra. E a gente foi aprendendo perguntando para os órgãos competentes. A nossa maior lição foi, naquele início, quebrar a cara quando a gente recorreu a algumas editoras na época para poder ajuda, para receber ajuda, e tivemos a porta batida na cara. E quando nós entramos, tinham 4 potenciais editoras na época. Então a gente nem sequer sonhava em tomar o lugar delas. E a gente fez um trabalho bem feito, acredito eu, que hoje nós estamos entre as 3 primeiras editoras do estado de Mato Grosso e uma das mais conhecidas hoje nacionalmente, e isso em menos de 14 anos. Né? Então o desafio maior foi se autossuperar. É esse, não tenha de dúvida. um mundo totalmente desconhecido, né? Totalmente desconhecido. Eu entrei às cegas nesse mundo. E é bem interessante, gente, porque eu sou escritora lá da Humanos, tenho um maior orgulho com o livro Elas e o Agro. Essa assessoria que o Leandro está falando, efetivamente, a editora, assim, desde a concepção do nome, Sim. até toda a entrega, a publicação, e até porque o meu livro é de coautoria e todas as coautoras ali têm essa assessoria, esse cuidado e essa atenção. E aí, nisso, Leandro, eu quero até fazer uma deixa aqui, porque existe uma pessoa que entende muito de comunicação e que precisa começar a escrever o livro dela. Você tá com as pessoas certas, tá? Aí, exatamente. Thaís aqui, gente, que é uma sumidade hoje, né? Ela já tem um conteúdo riquíssimo, assim, ela contribui no meu dia a dia, assim, quando eu assisto o conteúdo da Thaís. Gente. E aí, Estou Thaís é uma das pessoas que tem que entrar para esse mundo literário, né? mundo literário, fazer parte da equipe Humanos Editora. E aí a gente tem, por favor, com maior satisfação. Nelly Winter, que também está nessa Nelly já está com quantos livros publicados? Estou indo para o 7º ou 8º, eu sempre me perco. Porque eu tenho um livro publicado antes da drag, então eu sempre confundo. Aí eu sempre confundo por conta disso. Mas se eu não me engano são 7. Conhece? Conhece. Você fez parcerias, né? Com autorias também com outras drags? Sim. Foi sua última? Eu permaneço... Não. Foi a penúltima. Não é nem o penúltimo. Foi a 4ª obra, se eu não me engano. 3ª. Porque foi uma sequência de 3 antologias poéticas, e aí a da drag foi o 4º projeto de coautoria, que foi o último também. Existem pouquíssimas drags escritoras. Escritora eu sou única. Porque aí as meninas que vieram para esse projeto, eu trouxe na intenção de desenvolver a escrita, mas não permaneceram
Não se identificaram assim como você. Não seria nem questão de identificar, porque tem outras demandas a produção de um livro. E aí uma delas é tempo, né? Como a maioria eram CLTs, tinham outros projetos ou outros objetivos, eu acredito que não deu essa atenção para a escrita, para o livro. E aí é a minha vida o livro, né? Então não tem como eu não me dedicar ao que eu já faço. Então nasceu de uma paixão, né? Dos dois. Mas você sabe que não era meu Não sonho era. de princesa, não era meu objetivo de vida. E nesse dia a dia dos 14 anos da Humanos, que na verdade eu vou fazer parte de 2018 para cá efetivamente. É porque antes eu não queria ela. Não contratava. Não, na verdade a drag mesmo tá desde 2000, da pandemia para cá. É. A drag efetiva, né? É muito recente. E- se a gente parar pra Então, Ela pensar. nessa versão sim. escritora, né? É. Repaginada pra escritora. Porque. Então não era meu sonho. Eu até brinco, eu falo que em 2001, quando eu começo a fazer drag, nunca que eu imaginei que eu ia ser escritora. Era só uma animadora de festa, ponto. Mas isso lá atrás, De desde quando você 2001 a 2010. Eu fiz animação animadora de festa. de festa. Menina, eu fui a drag que mais E carregou hoje, bolo. gente, hoje é uma em Mato Grosso. sumidade. Inclusive, nós nos conhecemos numa dessas festas que ela tava. Foi. E nem Foi. tava. Eu não tava animando. Mas tava Acompanhando. ajudando, Aham. acompanhando. E aí, assim, eu fiquei conhecida na cidade por conta disso. Tudo que era aniversário, despedida de solteiro e formatura, eu estava lá pra animar. Aniversário eu entrava com o bolo na hora do parabéns. Fazia muita despedida de solteiro. O chorinho, quando era ali na perto General Melo, eu fui arrancar noivo de dentro do chorinho pra despedir de solteiro. Gente, A pedido da noiva. Chegar todo mundo numa limusine, paramos o chorinho pra tirar o noivo. E eu já tinha feito a formatura deles, do casal. Então, assim, tem histórias da drag animadora que, naquele contexto, eu nunca imaginei lançar livro na Bienal do Livro de São Paulo. Em que momento essa animadora tem esse chamado pra escrita? Na verdade, em 2010, eu paro por conta da faculdade, que eu precisava me dedicar ao TCC. Então, eu fiz o meu TCC, que era em 1 ano, em 2 meses. Que eu já estava no limite final. E minha demanda de evento era muito grande. Eu cheguei a fazer 8 eventos de quinta a domingo. Isso quando o foco não era sábado e domingo. Então, eu atravessava a cidade na velocidade da luz. Eu falei, não, eu preciso parar para me dedicar ao estudo. E aí, 2020, na pandemia, 2020. que esse livro, O Abuso, eu comecei a escrever na pandemia. E aí eu comentei com o Leandro, falei, olha, eu tô escrevendo um livro assim, assim, assim. Ele falou, por que você não traz a drag Pra poder pra assinar esse livro? Porque pra mídia vai ser um boom, uma drag falando de um assunto sério e vai conversar com todo mundo. Falei, legal. Só que ele falou assim, não chega nesse livro, não chega com este livro. Lance outros, forme o seu público e aí você lança. Tanto que é o 7º livro. Agora que você traz ele. Agora. Que legal. E nem era pra ser, tá? Porque eu estou no processo de trabalho de uma publicação para a Bienal deste ano. Um lançamento. O meu último livro é um guia de letramento. Então, o livro que era para ser lançado era a continuação do guia de letramento, que é um livro de contos. Essa madrugada, passei a noite escrevendo. Falei, não tem por que eu fazer um volume 2, sendo que eu tenho outro livro com um peso muito maior social, que vai ter uma semente de transformação muito maior do que eu trazer um tema que eu já trabalhei. Então, o abuso entra por conta disso. E Foi tudo o é uma momento questão, dele. tudo é uma questão de momento. Eu falo que a escrita, você tem ela de duas maneiras. Ela é através da técnica, né? Porque você precisa de técnica se você quer escrever determinados assuntos. Mas tem assunto que não, ela é intuitiva. Então, quando você vai fazer um romance, um relato seu, você não vai precisar de técnica, você vai precisar de momento. E você tem que respeitar. Então, às vezes, aquilo que você acha que o momento vai ser daqui 2 anos, pode ocorrer daqui 2 meses. É você estar atento para Verdade. prestar atenção nisso. E aí é onde você pega. Quando ela falou da escrita, e aí eu já usei um pouco de estratégia. Eu falei, quem que é a Nelly? A Nelly voltar publicando um livro de poesia, que não tenho nada contra, é lindo, é maravilhoso. O livro de poesia dela é muito bonito, que ela faz parte coletânea com outros escritores. Mas poesia no mundo editorial é subproduto. E subproduto é o que menos vende hoje no mundo editorial. E quando vende, ele ainda não é valorizado, e ele não tem mídia. Raramente você vai ver uma mídia em cima de um livro de poesia. E aí eu falei, então não vai chamar atenção. Então vamos procurar o quê? Você começa devagar, você vai plantando aos poucos, para quando você chegar com esse livro, que ele é impactante, ele realmente vai te dar um respaldo muito maior. Só que ela já começou a conseguir desde o primeiro.
E nem isso acho que a gente esperava, né? Então começou do primeiro, veio o outro, aí veio o guia de letramento, que também já esgotou, principalmente em São Paulo. E aí agora chegou o momento que ela mesma sentiu de poder fazer essa publicação. Agora, só para colocar uma adenda aqui, ela começou a carreira em 2001 até 2010. A editora foi considerada por algumas personalidades como uma das primeiras editoras também do país a dar oportunidade para o público LGBT. São poucas as editoras que publicam. E quando publicam é com codinome. E aí, não, a gente foi para essa área. Quando se fala drags, por que drag não pode escrever? Por que as drags hoje só estão na dança, nos eventos, animando festas? Elas fazem outras coisas. Estão no movimento e não estão na literatura. E não estão, isso, na literatura. Hoje nós temos drags DJs fantásticas, né? Surreal, tanto que assim, tanto que elas conseguem entregar. E mesmo assim, ainda elas quase não são vistas e valorizadas. O acesso à literatura era muito difícil. Nós tínhamos 4 editoras na época que nunca abriram as portas para elas. E a gente decidiu, né, não assim por causa da Nelly ou por causa do Tom, não. A gente decidiu porque, primeiro, eu sou uma editora, tem público, tem conteúdo, são pessoas extremamente competentes e sabem muito bem escrever e falar. E foi onde a gente abriu a oportunidade. Mas aí a gente se depara com a realidade, com a cultura. Elas não se acham prontas ou preparadas para isso. E tem a questão também da própria cultura social. Também. Que foi no momento que eu conheci a Nelly, que ela estava nesse ponto aí, que ela teve essa decepção quando ela foi fazer um lançamento no SESC. Ainda não era só o seu, né? Parecia que era uma das coautoras, coletâneas. E não pôde. Por ser uma instituição mais séria e... Na verdade, conservadora seria a palavra, né? Conservadora. Pronto, exatamente isso. Então, não conversou com a cultura dessa instituição naquele momento. Eu acho que, desculpa até te cortar, não é bem conversou com a cultura, não conversou com determinadas opiniões lá dentro. Porque hoje, por exemplo, o Sesc São Paulo é referência no Brasil, né, voltado para a atividade do público LGBT. Então, foi especificamente aqui que ocorreu. E eu acho assim, até institucionalmente falando, não existe resistência institucional, existe uma resistência pessoal. Gente, eu tive no Sesc Paulista, lá tem curso da arte drag, tem curso de bate-cabelo, um curso só pra bate-cabelo. Gente, quero! Sim! Então, em São Paulo, quando eu comento essa questão do Sesc aqui, as pessoas ficam incrédulas. E foi um capítulo da minha carreira que tomou mídia nacional. Sim. Ano passado eu na Flipostos, em Poços de Caldas, que é um dos maiores festivais literários da América Latina, eu conversando com o público ali, depois de uma palestra, e eu comentei alguma coisa do meu nome. Eu falei, Nelly Winter é de tal situação. Virou um rapaz que eu nunca vi na minha vida, falou assim, você é a Nelly, a do Sesc de Mato Grosso? Eu falei, sim. Aí ele foi e me contou, ele era do Sesc do Rio, na época, ele contou a repercussão que teve nas unidades estaduais sobre o caso, e eles do Rio ficaram horrorizados que isso estava acontecendo aqui, porque lá também é muito inclusiva as unidades, né? Inclusive, ele comentou que, eu não sei agora qual unidade do Sesc no Rio de Janeiro, que teve temporada de musicais drag. Então, olha como que é a questão de mentalidade, é o que a Vanice falou. Não é a instituição, e sim as pessoas que estão nessa gestão. E eu gostaria de saber, assim, vocês que trabalham muito com a mensagem de comunicação através de livro, você através de apresentação, de levar a mensagem mesmo de todo o segmento, a gente sabe que a palavra ela tem poder. Para vocês, um de vocês ou os dois podem responder, a palavra, ela, quando leva essa mensagem, ela muito constrói ou ela confronta com ambientes, da mesma forma que a gente está falando aí do Sesc, né? Foi quase um confronto, dizendo que era, entre aspas, a cultura. Mas a palavra em si, a mensagem, ela vem de uma forma destrutiva ou ela vem confrontar com esses ambientes ou com um posicionamento pessoal, individual? Você ou eu? Começa você. Tá bom, vamos lá. Só complemento. Eu tenho um capítulo, no meu primeiro livro, que chama O Poder da Palavra.
Então, se as pessoas tivessem noção do poder que a palavra tem, a gente Exato. tomava medidas em dizer. Até num ato de discussão, num ato de uma negociação, a gente tem que tomar cuidado com isso, com o que você está falando. Primeiro porque aquilo que você está falando, quando chega no outro, já perdeu na metade do caminho mais de 70% do que você está tentando dizer, porque o outro vai ter uma percepção completamente diferente. Tão importante quando você vai falar sobre o poder da palavra e quando você vai falar com alguém, primeiro analisar o ambiente, quem são essas pessoas, qual que é até mesmo o nível de conhecimento, de crença que essa pessoa possui, para você tomar o máximo de cuidado para não cometer nenhuma gafe ou ser mal entendido. Porque a partir do momento que eu emito alguma coisa, a responsabilidade já está com você quando chega. Só que também eu tenho a responsabilidade com aquilo que eu estou emitindo. Por isso que a gente tem que ter calma na hora de falar. Eu até trago uma referência que eu falo o seguinte, cara, para quem é cristão, Jesus tinha um relacionamento de amor com as palavras. Ele sempre falava pausadamente. Quando alguém fazia uma pergunta para ele, ele parava. Os evangelhos é bem claro em relação a isso. Ele parava, ele pensava um pouco para poder dar a resposta. A gente quer dar a resposta imediata. Nem espera o outro acabar de falar, né? E a gente já está com uma resposta. Então, a palavra ela tem um poder muito grande que ela pode enaltecer, ela pode também destruir, mas ao mesmo tempo é muito interessante quando você se dá de frente com uma pessoa que tem uma opinião formada, que tem uma crença, um paradigma, e quando você emite uma palavra e essa palavra ela é firme, ela é decisiva e ela é coerente, você provoca uma certa disrupção naquela pessoa. Você quebra aquele paradigma. E isso incomoda, e isso dói, isso machuca. E confronta. E confronta. Esse confronto pode ser positivo, se a pessoa vê isso como algo legal e ela começar a fazer uma análise, uma reforma íntima do que realmente ela pode mudar. E ela pode chegar a uma decisão de que não, eu estou certa, ou não, eu não estou certa. Mas quando você usa a palavra, o poder da palavra realmente para confrontar, que nem você falou, é confrontar no sentido de fazer a pessoa entender que ali também cabe uma outra opinião, Sim. não só a opinião dela. Não querer impor a sua opinião, mas ela perceber isso. Aí nesse sentido, sim. Agora, um exemplo prático pra gente, para todo mundo que está aqui assistindo, né? E quem está aqui mais lendo, todo mundo, Gustavo está ali, tem um monte de gente, né? Qual que eu sempre falo para as pessoas, quando você começa a mentalizar, quando você começa a ter pensamentos intrusivos, ou você, por exemplo, está num relacionamento, você começa a imaginar coisas desse relacionamento. Gente, isso vai acontecer. Porque o pensamento materializa, isso já é comprovado cientificamente, o pensamento materializa. Então a palavra é a mesma coisa, se você fala algo e você insiste em manter aquela energia e você continua preconizando aquilo vai acontecer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Pensou algo que não é agradável, substitui imediatamente esse pensamento. Falou algo que não foi legal, se tiver como pedir desculpa, peça. Mas a pessoa não vai aceitar, mas já é um problema da pessoa, mas você pediu. Tá? É mais ou menos nesse sentido que eu acredito que eu trouxe nesse primeiro livro meu. Agora complementa. Eu tenho um pensamento diferente do que o Leandro disse, que a nossa responsabilidade é pelo que eu falo e a interpretação é do outro, mas eu tenho culpa. Eu penso que sou responsável pelo que eu falo, e aí o que é interpretado é da pessoa, não é meu, né? E, gente, a questão do confronto, a palavra confronto, está em quem vai receber. Porque, vamos pegar o Big Brother. Por que está gerando os atritos? Porque as pessoas não ouvem, não escutam. E é o que o Leandro disse. É muito mais fácil eu já rebater na mesma velocidade que sou atacado, mas as pessoas não entendem o contexto do que está acontecendo, e aí isso é na vida real, né? Estamos falando de um reality, mas na vida real é isso. As pessoas não sentam para conversar, entender o que está acontecendo. E aí, trazendo para eu, uma drag escritora, tem os dois pontos, Vanice. O do confronto e o do conforto. Não seria nem conforto, do afeto. Teve uma situação na Bienal do Livro de São Paulo em 2024 que eu chorei uns 20 dias depois que eu estive na Bienal. Eu na Bienal, ali na sessão de autógrafos, tinha uma fila, e aí entre um leitor e outro, alguém fazia uma pergunta, eu levantava para responder, que aí tinha uma multidão em volta. Nisso, um casal de meninos saiu dessa multidão, chegou em mim e falou assim, onde eu compro o seu livro? Eu falei, lá no caixa desse stand. Foi, comprou, ficou na fila. Quando ele chegou para autografar, falou assim, é para minha sogra.
porque ela não aceita a nossa relação. Autografei, fiz foto, tudo, vim embora. Um dia eu estou em casa à noite, recebo um direct de um dos meninos. Eu quero te agradecer pelo seu livro, porque hoje minha mãe aceita a nossa relação por conta do seu livro. Então, olha o poder da palavra. Nossa, até arrepia. Sim. Né? E assim, esse é um caso, Thaís. É uma ferramenta de fato. Não são todos os feedbacks que eu tenho de leitores, mas dos poucos que eu tenho, missão cumprida, sabe? Do conforto para esses meninos, o afeto que começa a ser gerado nessa família. Porque não é a realidade de todo LGBT também, de ter uma família que apoia, que acolhe. Então, quando eu falo de afeto, é nesse sentido. O confronto é para quem realmente não quer entender, não quer aprender, não quer se harmonizar, e aí é o confronto. Entendem como confronto. E é interessante porque a gente, assim, às vezes quer abraçar o mundo, né? Quer transformar não sei quantas pessoas, quer levar a mensagem para 1000 pessoas. E às vezes você pega uma pessoa, você mudou, você transformou a vida desse casal, né? Por uma pessoa que veio atrás, pegou o seu livro e levou a mensagem. Sim. Né? Já valeu. Sim, Muito. muito. E quantas Né? pessoas É uma ferramenta que poderosa de essa que foi transformação. influenciada vai influenciar outras. Exato. Até da própria família, pessoas que vão E às vir vezes depois. até com elo de confiança maior do que Aham. simplesmente o livro que talvez venha de Sim. uma forma, né, independente, Sim. sem conhecimento. Meninas, sabem que os 2 últimos livros, que é o Somos Coloridos e o Drag Queens, tem sido usado em estudos, tanto no mestrado quanto no doutorado. E como o Leandro disse, não tem editoras que publicam sobre o assunto no país. E aí, os poucos títulos que nós temos, tá indo para a academia para estudo, com objeto de estudo. É muito recente, eu concedi entrevista para uma acadêmica de jornalismo da UFMT, ela falando da diversidade dentro da literatura em Mato Grosso, e eu praticamente sou a única pessoa LGBT e artista drag que está no trabalho dela. Ela vai lançar uma revista literária que do estado todo, olha o tamanho do nosso estado, que é um estado continental, não tem-se publicamente uma pessoa assumida LGBT e artista drag menos ainda. Então, para ter um pouco de noção, como é um estado conservador, que eu sei de escritores LGBTs, mas que não são assumidos publicamente por conta de uma imagem social. E aí essa menina trouxe para mim essa dificuldade de achar conteúdo sobre as pautas LGBTs, o que é a comunidade, por que de tudo isso de letras na sigla. E aí o que nós publicamos está sendo estudado nas universidades, né? Não como material obrigatório, mas pela demanda dos alunos precisarem buscar por esse conhecimento, por essas informações. É isso. E aí, Olha. gente, a gente acredita que no máximo 5 anos, 8 anos, nós temos a primeira drag na Academia Mato Grossense de Letras do estado de Mato Grosso. Uau! Uau! Estamos Deus trabalhando quiser. para isso. Estamos Talvez até trabalhando para menos. isso. Porque Vai depender de alguém desocupar a cadeira, né? Então. é. Então É a única situação que a gente torce pela morte de alguém. Oh, meu Deus. Porque o processo é esse. Para É. você entrar, alguém tem que Tem desocupar. que E desocupar. por ser um imortal, só desocupa quando desencarna. Então, Mas É é isso. um caminho, mas é um caminho que está sendo construído aos poucos, todos os dias. E vocês têm, assim, uma procura interessante desse público para escrever, ou que às vezes fica meio receoso para escrever, procurando esses caminhos? Como que é hoje a procura disso? essa... É grande, igual você falou, tem vários escritores aí que não se apresentam, né? Porque às vezes está por causa de pressão social, alguma coisa assim. Vanessa, Vocês têm algum trabalho, hoje, pensando assim, algum programa, algum projeto para fazer em relação a isso? Como que é? eu começo, você termina. Sim, senhora. Então, tem 2 situações aí. Nós temos escritores no Brasil de best-sellers. O primeiro romance LGBT é lançado na década de 90 e é o mais lido até hoje. Se eu não me engano, ele está na 20ª ou 30ª edição. E que já foi adaptado para teatro, agora vai para novela, vai para cinema e tal. Só que é uma outra situação, década de 90, onde eram publicados. Nós temos o antropólogo Luiz Motti, que ele é o pai do movimento LGBT no Brasil, que o cara tem, sei lá, dezenas de livros publicados, que é o mais lido também no país. Ele faz esse levantamento histórico no Brasil, do movimento. Só que são pessoas
hoje talvez 60 a mais, eu não vou saber a idade deles, que tinha esse empoderamento já na década de 90, quando começaram as publicações. Hoje, por questão dessa comunicação digital, tudo muito rápido, as pessoas ficaram preguiçosas para escrever, com inteligência artificial ficaram mais preguiçosas ainda para pensar. E aí o que acontece? Nós temos na editora escritores LGBTs, mas pulverizados em outros gêneros literários. Temos em projetos de coautoria, mas específico, um LGBT, para falar de conteúdo LGBT, não temos. E aí em outros estados, em outras capitais, pode até ter o interesse, mas aí entra a questão financeira. Porque a produção de um livro, você sabe, não é barato. E aí a pessoa, entre, digamos, fazer uma viagem e publicar um livro, ela vai preferir uma viagem. Entre um show da Anitta e publicar um livro, vai pro show da Anitta. E assim, não são eventos baratos, né? Toda a logística. Então é questão de prioridades. Eu acredito que seja isso. Dentro da editora, quando você pergunta de projetos, nós acreditamos no potencial de cada escritor. Tanto que até hoje, em 14 anos, ninguém ouviu da nossa boca: o seu livro não é bom para ser publicado, o seu livro não deve estar no mercado. Nós fazemos a lapidação desse conteúdo para ele ser vendável, para ele estar no mercado. A questão é que, na maioria das vezes, não tem essa procura do outro lado. Nós estamos aqui prontos para atender, prontos para lançar no mercado um escritor LGBT. Empoderar essa pessoa para ela ver que ela é capaz de escrever um livro e esse livro ser lido a nível nacional. E Você falou tudo. Pode falar. Não só falou, como demonstrou. Como né? Ela demonstrou. toda essa inspiração. Exatamente. Né? Através da arte dela. Uhum. Mas faz todo sentido. Realmente, a gente tem... vamos começar até pelo aspecto das livrarias. Hoje as livrarias têm as gôndolas específicas. Quando a gente tinha a Humanos Livraria, nós, vez ou outra, vimos pessoas vasculhando como é que se fala? No acervo de livros LGBTs, e essas pessoas tinham vergonha de ir. Então elas ficavam olhando para ver se algum colaborador não estava olhando, para elas poderem ver o livro e folhear o livro para ver se podia comprar ou não. E claro, estava nitidamente que era um consumidor LGBT, mas ele tinha esse medo, o medo do julgamento da própria empresa, o medo do julgamento das pessoas que estavam trabalhando ali. Teve um caso específico que eu tive que expulsar o senhor, não pensei duas vezes, porque tinha um livro específico para o público LGBT, voltado para o direito, ele falou que dali não devia estar ali, que não sei o que, começou, eu fui, pedi para ele sair da loja, ele não ia sair, mandei chamar a segurança e tirei ele da loja. Porque uma coisa que eu tenho como lema é: eu nunca deixo ninguém desrespeitar ninguém perto de mim. Também não sou de caçar confusão, mas eu não permito isso. Né? Então, desde aquela época, a gente vem percebendo que a procura é muito difícil. As pessoas até têm vontade, mas têm medo de procurar. Agora, com o advento da tecnologia, das mídias sociais, né, dos aplicativos que tem, TikTok e tal, pulverizou muito essa comunicação, muito mesmo, e afunilou muito para uma comunicação muito mais direta, muito mais visual. Só que quando você pega essas pessoas para transformar num conteúdo literário, elas não conseguem, porque elas ficaram engessadas. O uso, por exemplo, das IAs, hoje, gente, para quem está assistindo, não se preocupa, pode mandar para a editora um texto de IA que a gente sabe se é IA ou não. Você sabe pela expertise já, você sabe também porque tem programas específicos para identificar se foi criado por uma IA ou não. Eu, por exemplo, quando eu pego um material, seja ele de escritor individual, seja ele de coautoria, eu bato o olho e eu sei se a pessoa escreveu ou se ela realmente usou um escritor fantasma. O que é um escritor fantasma? É permitido no Brasil. Então é uma profissão, eu posso ser um escritor fantasma, eu posso pegar, ouvir a sua história, Thaís, ouvir a história da Vanice e escrever para vocês. Isso no Brasil é permitido. O que eu não gosto, e já venho trabalhando aos poucos diretamente com algumas pessoas, é esse poder que o livro te dá. Então, a partir do momento que você publica um livro, você tem autoridade, porque você entende do assunto. Só que eu tenho muitas pessoas que chegam até a editora com histórias fantásticas, com conteúdo fantástico, que não foram elas que escreveram, elas pediram para outras pessoas escreverem. E aí, quando a pessoa sobe o pedestal, eu começo a cortar, eu falei, vamos mais embaixo, porque entre um escritor e outro, eu sei exatamente quem escreveu ou não. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: nem todo mundo é escritor, nem todo mundo é. Ah, mas eu queria ser escritor. Então, você pode, mas ainda não é.
Leandro, o que que faz ser um escritor? Eu vou te falar a verdade. O que que é um escritor? O escritor é aquele cara que vive a arte, que vive a literatura, que ele acorda pensando na literatura, ele dorme pensando na literatura, ele cria mundos, ele cria fantasias, ele cria histórias, ele cria realidade através da mente dele, que faz com que as outras pessoas se emocionem, mas ele vive disso. Então, a pessoa que escreveu a sua história, você não é escritor? Olha a Nani People. Que história linda, que história fantástica. Ela tem um biógrafo que fez a história dela, mas ela não fala que ela é escritora. Ela sempre dá o crédito para o biógrafo dela, mas o livro é dela, porque a história de vida é dela. Uma pessoa escrever a sua história de vida não te dá o crédito de você ser escritora, mas te dá todo o crédito de que aquela história é tua. Mas e você pode escrever? Pode. Por que não escreve? Aí é que nem a Nelly falou, questão do tempo. Tem gente que é extremamente atropelado o dia inteiro. Tem gente que levanta trabalhando, dorme trabalhando. Essas pessoas não vão ter condição de escrever. Mas elas têm a capacidade. Aí entra a questão da prioridade. Aí entra a questão de saber reservar um tempo, nem que seja tempos menores, para você poder conseguir escrever. E aí a gente cai nesse erro. Do porquê que muitos públicos LGBTs, escritores, não estão escrevendo. Falta de tempo. É muito mais fácil jogar nas mídias sociais os meus vídeos, os meus pensamentos, só que a gente esquece que a internet é a terra de todo mundo. Um livro, quando você coloca, independente da forma que você escolheu escrever, ele está registrado para sempre, para posteridade. Então, se der um colapso na internet, acabou tudo. E o livro? Ele continua. A história continua. E é isso que a gente precisa fazer e tocar nas pessoas para elas acordarem. A editora tem projetos? A gente tenta. Mas se a gente for depender de projetos voltados para o setor público, a gente não vai conseguir tão fácil. A gente teve editais que a editora participou, projetos extremamente elaborados para o público LGBT. E foi reprovado. Passaram outros projetos que não tinham nada a ver. É aí que eu digo que às vezes não é o interesse institucional, às vezes é realmente a validação. E a análise individual. Ali, olha só, o mês passado, São Paulo, a Apacultura, específico para livros, tá? Para livros, não entrou mais nada, somente livros. Liberou um edital de 12 milhões de reais. Só para livros. Encerrou agora nesse mês as inscrições. Então você tinha que comprovar que estava 2 anos morando lá, etc. e tal, para poder fazer o edital. Aqui em Mato Grosso, os editais que nós temos contempla tudo. E tem projetos de livros que são extremamente importantes para a comunidade e que não são aprovados, são substituídos ou por uma apresentação de teatro, ou por uma apresentação de dança, ou por uma apresentação de um show. Ok, todo mundo tem seu espaço. Agora, o que a gente questiona é, por que não caberia ali um projeto de um livro que vai mudar a questão social da pessoa, que vai trazer educação, que vai gerar também emprego, que vai dar resultado, que vai dar autonomia para essa pessoa começar algum negócio? Isso não é muito visto aqui no estado. Então, aqui, um estado como esse, né, até hoje falando lá no bate-papo com a Randla, que é o berço do agronegócio, que extremamente sustenta não só o estado, mas o Brasil inteiro com o agronegócio. E você não tem esse lado da cultura, da literatura, que é muito importante. E aí até uma questão, deixa eu até finalizar, que ela coloca, que eu achei fantástico quando eu perguntei para ela. Ela falou, Leandro, o povo do agro sempre trabalhou, sempre, não tinha uma narrativa. Agora que se tem uma narrativa, porque foi necessário, porque outras pessoas se apoderaram de uma narrativa e começou a trazer coisas erradas, informações erradas do agro. Exato. Aí você para e pensa, mas por quê? Por que essa narrativa veio errada? Porque o Estado em si, o poder público, não se preocupa em realmente profissionalizar, em realmente dar esse perfil de educação para as pessoas, para a comunidade. E a valorização da história. E a valorização da história, exatamente. Exato. Local mesmo. Que tudo isso é muito recente, né, Vanessa? Essa estruturação, ver como um mercado. Eu digo assim, se a gente pensar no estado do Mato Grosso, que história que nós temos aqui para a gente se aprofundar e se apegar a isso? Que essência de história nós temos, né? A gente fala assim da Cuiabania, tá aqui, e o resto, as pessoas colocam como se o resto fosse forasteiro. Exato. Todas as pessoas que vieram para o estado do Mato Grosso construíram esse estado. Sim. E hoje é um boom, né, desenvolvimento econômico. Se eu começo a falar assim, eu sou muito apaixonada por essa coisa de desenvolvimento de localidade geográfica, né? Eu falo aqui, o pai dessa mulher aqui, Edivaldo, Sim. Ele foi uma pessoa, assim, que contribuiu demais. Por quê? A comunicação correta. Sim. É entregar a mensagem correta.
E assim, quando a gente fala de livros, o livro ele entrega a mensagem correta, a mensagem genuína, né? Sim. Uhum. Então, quando a gente fala isso, a gente vê que o estado do Mato Grosso deixou a desejar por muito tempo de valorizar, de construir, de trazer essa história genuína de todo mundo que chegou aqui e ajudou a desenvolver o estado, Ajudou. né? Exato. Isso aí. É isso. É isso? É isso. Aí, Porque senão eu não vou quero, parar. assim, falar de algo para que a gente tenha aqui uma pessoa se emocionando. Mas está na hora de Thaís contar a história do pai dela. Hã? Está na Exato. hora dela trazer isso, criar esse valor, né? Lembra do que Até pra você registrar falou? a memória, né? E lembra do que você falou uma coisa que eu acho muito bacana. Eu sei que tudo é muito recente, né? Tudo na nossa vida passa muito rápido. A gente acabou de falar ali, nós estamos no final de janeiro, praticamente. Início de fevereiro, já acabou janeiro, praticamente, né? Acabando fevereiro, acabando março, quer dizer, é muito rápido. Eu estava hoje conversando com a minha esposa, que ela estava organizando o aniversário do Caetano, eu falei, cara, já é logo aí. Eu falei, vamos começar a organizar no início do ano. Ela falou, amor, já tá aí, falta menos de 5 meses. Eu falei, cara, em junho, tá perto, né? Eu falei, então realmente, vamos organizar. Então, passa muito rápido. E aí você falou uma coisa comigo no podcast que eu achei fantástico, foi o seguinte, você falou, se eu tenho o poder da comunicação, se eu não falar, outras pessoas vão falar. E a gente sabe que uma personalidade hoje que é pública, outras pessoas podem se apoderar disso, para poder falar, para poder contar uma história, pode sair versões dessa história. Então é muito importante a gente pensar sobre esse aspecto. O seu pai foi e continua sendo um grande pilar da comunicação do Estado. Sim. E as pessoas precisam saber disso, as universidades precisam saber disso. Por quê? Com o advento hoje da mídia, começa querendo ou não, os 15 minutos de faminha das pessoas. Pulverizar. Exatamente. Então, não deixa isso se sobressair. Conte a história dele. É o momento, sim. Falando, mas será que é o momento? Eu acho que o momento quem faz somos nós. A gente que tem que aprender a isso. É igual se você perguntar para mim, dá tempo para as pessoas, só o tempo perdoa. Eu falei, não, quem perdoa é a gente. Eu tenho um livro que vai ser publicado, até antes de ser publicado, coitado desse livro, nunca sai. Só um detalhe, gente, eu abri a editora por causa do meu primeiro livro, Outra Perspectiva, eu nunca publiquei pela minha editora. Tem 13 anos. O livro deve ser bem ruim, né? Porque ninguém pede para publicar. Mas assim, eu tive muita procura na época, mas realmente até hoje eu não consegui publicar ele, por questão minha. Quem sabe vem. Mas eu tenho um, Thaís, que vai publicar, que fala sobre a administração de tempo. 10 não receituários, como fazer uso. E um deles é justamente, nós temos que entender que não é o tempo que passa pela gente, é nós que passamos pelo tempo. O tempo é impessoal. Então, quando a gente joga para o tempo responsabilidades, eu estou literalmente abandonando a minha vida. Porque o tempo está ali, ele é impessoal, ele é para todo mundo. Agora, qual é a minha responsabilidade? Eu estou passando pelo tempo. Como que eu estou passando? Dá tempo que aí a minha mágoa passa. Não, o tempo vai passar. Quando a sua mágoa passar, você vai ver tudo que você perdeu. Aí é momento da gente parar, refletir e falar, cara, o que eu estou disposto a enfrentar? Eu vou enfrentar isso? Vou, porque o momento é agora. Aliás, o único tempo que você tem certeza que você tem é o agora. É o agora, literalmente. Até o final desse programa a gente não sabe se um dos 4 aqui vai dar um piripaque, né? Espero que não. Hoje é quarta-feira, né? não dá pra ser hoje. Olha, e complementando, além de você falar assim que o tempo é agora, eu gosto muito de falar isso, né? Quando a gente está assim, em algumas pessoas, quando eu começo a refletir sobre diversos pensamentos com amigos, eu pergunto assim para a pessoa, quem que é a pessoa mais importante na sua vida? Sim. Agora. Para mim, as pessoas mais importantes na minha vida agora são vocês 3. Porque vocês estão do meu lado. Se acontecer qualquer coisa comigo, são vocês que vão me salvar. Exatamente. Então, essa perspectiva de às vezes, é meu filho, é minha mãe, é meu marido. Não, as pessoas mais importantes nesse momento agora, e que vale a pena, são vocês 3. Exato. E tem pra outra você, somos situação nós dentro 3, disso, Vanice, né? que a pessoa também nunca se coloca em primeiro. Ela nunca é a prioridade, a pessoa mais importante também. Então, nesse sentido, assim, né, Thaís? Então, aqui, Thaís Lenze, ó. 2026, diz que era pra ela entrevistar. Mas é como tem que ser, né? E quando a gente se coloca à disposição é isso. Igual a gente falou no podcast, as coisas vão fluindo e sim, são possibilidades. Começa a rascunhar? Com certeza. Ou gravar áudio? Sim.
Grava áudio, fácil, fácil. Hoje em dia, pra quem gosta de rascunhar, beleza. Mas se não, grava áudio ali e vai montando teu material e vai guardando, tá? E a gente volta a se falar. Exatamente. Sim. Então, Van, chegando ao final de mais um episódio. Pois é. Mas já, gente? Nós mas poderíamos já, ficar aqui mais alguns dias, acredito eu. Tem... A gente fala aí do seu perfil profissional, que eu acho que a Nani People, por ter vindo para o Mato Grosso, né, por ter dado esse suporte e ser uma pessoa que abre as portas também, de uma forma que é autoridade hoje, né? Sim. Da gente conseguir fazer esse elo de ligação e trazer um pouco mais de informação aqui para o estado do Mato Grosso. Eu acho isso bem importante. Então, assim, é o intercâmbio, né, Van? e traz e leva. E você, assim, Nelly, né? Você é uma referência e uma representante nossa, né? Para todo lugar que vai. Quantas pessoas, às vezes, num evento aqui no Mato Grosso, te conhecem? Pouquíssimas. Aí você vai para um outro evento, tipo, igual você falou, de São Paulo, no Rio, muitas pessoas já te conhecem. Então, a gente tem que ajudar a abrir essas portas, trazer essa consciência, né, para o público, porque o que acontece, às vezes as pessoas elas criam a resistência porque elas não conhecem, né? Ela não conhece a sua história, não conhece como você nasceu, como que foi os seus desafios e construção para chegar até aqui e só a pessoa chegar e bater palma para você. Então a gente tem que valorizar essa sua essência, né? Sabe que, rapidinho, teve uma situação dessa lá fora, eu sou vista, na parada de São Paulo do ano passado, eu em cima do trio, não lembro o que estava acontecendo ali no trio, e um menino me chamou a atenção pra ele, ele lá embaixo. Ele só fez sinal assim. Pipoca. Tipo assim, ele fez um sinal que se ele jogasse algo pra mim, se eu pegava, eu só falei, manda. Quando veio, era um livro dele, que ele imprimiu sem editora, sem nada. E aí eu peguei o livro, coloquei na bolsa e esqueci. Leandro falou assim, viu em cima da minha mesa, semanas depois, falou, eu posso ler? Eu falei, lê. E aí eu fui e contei a história. E eu já tinha procurado o Instagram do menino pra agradecer o livro, e eu não encontrei. O Leandro encontrou o rapaz, aí eu fui e mandei mensagem, falei, olha, obrigado pelo livro que você jogou. Aí ele falou, não, eu imprimi pra entregar pra você mesmo no trio. Eu fiquei te procurando até te encontrar, porque eu sabia que você estava em São Paulo e sabia que você ia estar em trio. Olha só. Provavelmente porque viu em rede social, mas ele foi específico para me entregar o livro dele, sabendo que poderia ser publicado por uma editora. Então, olha onde cheguei, Exato. né? Quando eu falo que lá em 2001 até 2010 eu não imaginava estar nesse lugar, é exatamente isso, o ponto de referência, né? Não para Mato Grosso, além de Mato Grosso, né? Para quando falar de drag queen em Mato Grosso, eu ser a referência. Não no bate-cabelo, na dublagem, não. É literalmente na literatura, né? No mercado editorial. É um esforço, é uma conquista todo dia, né? Quando ele fala da Academia de Letras, é isso. Não tem por que eu publicar livro sem um objetivo, trabalhar na literatura sem um objetivo. Seria a primeira drag do Brasil e do mundo a fazer parte de uma academia de letras? Muito provável. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Então, seria um ato histórico. Seria. Nós temos, Será? nós temos Exato. outra drag Vamos escritora, trabalhar para isso. mas eu não sei se ela tem livros publicados como drag, que é a Rita Von Hunt. Que eu esqueci o nome dele, de menino. Ele é professor universitário na USP. Então, é possível que tenhamos, eu não sei se é o objetivo dele entrar para a Academia de Letras de São Paulo, mas no Brasil nós temos duas drags escritoras que trabalham na literatura, trabalham no conhecimento, que é possível estar na academia, em uma academia de letras. Então, que venha, recebo. Eu até falo que a Nélia é a nossa Rita Von Hunt aqui do estado de Mato Grosso. Eu sei que vocês estão com pressa, mas conta, até para quem todo mundo está assistindo, gente, para falar sobre o poder do sonho. Ela, desde quando era novinha, o sonho dela, quem que era você queria conhecer, que você nunca imaginou que poderia conhecer, e hoje é amiga dessa pessoa. Gente, o que acontece? Pensa a década de 90, quando lança o filme Priscila Rainha do Deserto. O dia que passava na tela quente, eu era o primeiro a ir dormir mais cedo. Era o dia que eu dormia mais cedo, pra não assistir, pra não influenciar, sei lá no quê.
Não adiantou. Estou drag hoje. Né? Que o filme retrata 3 drag queens. Nesse mesmo período, talvez 94, 95, na TV SBT, e eu não lembro qual que era a outra, acho que é Band, a outra emissora, principalmente no Carnaval, tinha Léo Áquila fazendo a cobertura do Carnaval, e Nani People, eu não lembro se primeiro foi na Hebe, depois Praça Nossa, ou Praça Nossa, depois Hebe. Eu vi aquelas figuras na TV, eu falava bem assim, eu quero ser isso, mas não a famosa, a personagem, né? Fazer, expressar aquela arte. E aí corta para 2022, que é o meu primeiro... A Léo eu já acompanhava. Depois disso, em 2001 eu começo a acompanhar a Léo por conta... Ela fazia espetáculos nas casas noturnas. Então, já era fã ali. E só que eu não tinha esse contato próximo. E aí, de 2022 para cá, tanto a Leonora, que eu já tive a honra de fazer parte da equipe dela, em campanha para vereadora, em equipe da Coordenação de Políticas Públicas LGBT de São Paulo, e Nani People, que, com o episódio 2022 do Sesc, um dia eu acordo no meu Instagram com 4 áudios dela, ela não se contentou com os áudios, me ligou, e dali pra cá só veio estreitando mais essa relação. Eu já, toda vez que eu estou com ela, eu falo isso, eu te amo pela mulher que você é. E quando eu chorava, aquela criança veada chorava por não poder te assistir, é a representatividade que você me dava pela TV. Porque até então eu não via outras pessoas LGBTs na mídia, né? O que nós tínhamos era muito caricato. Quando passava a parada LGBT de São Paulo, mostrava corpos nus, mostrava a palhaçada. E esse comportamento também mudou nesse evento. E tanto que a mídia não traz mais isso. Então, o sonho, eu não queria ser elas, mas eu admirava tanto que o universo trouxe elas para perto, tanto que nós publicamos Nani People ano passado, né? E tem outros projetos. Publicamos Léo também ano passado, publicamos 2 vezes. a Léo. Publicar esse ano de Então, novo. gente, nada é impossível. Eu falo, se eu conseguir aproximar de 2 artistas nacionais, nada é impossível. Leandro, quando, bem lá no início da Humanos, a gente falava, um dia nós vamos estar na Bienal do Livro de São Paulo. Chegamos a fazer orçamento, cotação, é muito caro, muito caro, muito caro, muito caro mesmo, para uma editora de Mato Grosso, né? Porque para as editoras do Eixo Rio São Paulo é troco de pinga. E aí até que um dia, um parceiro nosso de São Paulo, o pessoal da Drummond Livraria, a Drummond é uma livraria nova, não tem 5 anos. E aí eu cheguei na livraria, uma das gerentes falou assim, olha, ele é responsável pelo stand na Bienal. Eu fui parabenizar, eu falei, olha, que bacana vocês estarem na Bienal, por ser uma empresa nova, por mais que faz parte de um grupo editorial, por ser uma empresa nova, parabéns, fico feliz pelo sucesso de vocês. Ele só virou e falou bem assim, você só não vai estar com a gente se você não quiser. Eu quase surtei. Eu virei pra ele e falei assim, para de brincar comigo, eu sou cardíaca, eu vou cair dura aqui. E aí ele falou, não, vai com o livro Drag Queens. Eu falei, isso tá esgotado. Leva um livro pra você lançar lá. Era o sonho dele. Que a Humanos estivesse. Não importa como, mas nós estávamos dentro da Bienal do Livro em 2024 com 6 escritores? 8. 8 escritores. O nosso investimento foi o quê? A logística, passagem, hospedagem, alimentação, transporte na cidade. Então, olha o poder do sonho, o poder da palavra. Então, depois disso, gente, eu falo, nada mais é impossível. Sim. O céu é o limite. A mesma energia que você gasta para reclamar da vida vai ser a mesma que você vai gastar para sonhar. E para ir atrás desse sonho. Uhum. Aí, Para Thaís. atrair. Muito Que história bom. bacana. É. Ai, a gente quer agradecer, né, muito a participação de vocês terem deixado outros compromissos para estarem aqui, que nós já soubemos que vocês Exato. cancelaram o compromisso. Cancelei meu conseguir podcast, estar gente, aqui, é sério. Olha que honra, né? E diz que todo o roteiro que a gente tinha aqui ainda tem mais umas 20 perguntas, Não né? foi nem, o quê? Não foi nem 3%, né? Ah, não Com foi. certeza que não. Mas é que deixa a brecha e outros conteúdos para os próximos. Para os né? próximos, Que né, eles Thaís? voltam aqui. Pode chamar. E aí nós temos uma perguntinha no final, que a gente sempre gosta de fazer. Vou deixar minha co-host, Vanvan. Gostaria de perguntar aí. Vou perguntar pro Leandro, essa pergunta pra Nelly, que tá próxima a você. O que é o bom da vida para você? Ser pai. Acredite.
eu me descobri como a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. Porque quando eu me descobri pai, eu não imaginava que eu seria o pai que eu sou. Eu não imaginava que seria a coisa mais gostosa do mundo. Porque junto com isso eu consigo fazer com que tudo que está à minha volta se torne gostoso, se torne prazeroso. Então, se eu já tinha uma percepção de vida muito espiritual, com a paternidade isso ampliou muito mais, muito mais. Então eu falo, gente, quem quiser ser pai e ser mãe, seja. É muito bom. É bom, é a melhor coisa do mundo. Esse, pra mim, é o bom da vida. Obrigada, Leandro. E a nossa Nelly, nossa rainha já do tô quase em Cerrado. choro aqui. Aham. O que é o bom da vida pra você? Ai, gente. Pra mim, o topo da pirâmide é ter pessoas verdadeiras próximo da gente. Verdadeiros amigos. Eu tenho um lema que eu falo, eu prefiro a dor da verdade do que a dor da mentira. Né? Eu acho que esse é o bom. E ter sempre o amanhã. Pra ter a oportunidade de recomeçar, de corrigir erros, de se refazer, de se reinventar. Eu acho que esse é o bom da vida, sabe? Porque estamos em um mundo tão cruel, né, que ter pessoas verdadeiras próximas, é independente do grau de relação, tipo de relação que seja, mas você ter pessoas verdadeiras que realmente vão segurar sua mão e não vão largar independente do que aconteça. Acho que esse é o bom da vida. Que vão estar sempre torcendo pelo seu sucesso. Exato. Ou pelo fracasso, te apoiem no fracasso. Também. Né? Sim. Não, torcer pelo fracasso já tem um monte de gente. Para. Não é torcer, eu falei errado. Que no fracasso te apoiem, né? Exato. Que Que torcer seja pro fracasso eu sei que tem. um ombro amigo. Sim. É porque o amigo de verdade você conhece na hora que ele torce pelo seu sucesso. E quando você Ou tá na fazendo dificuldade. sucesso, É. quando você tá fazendo. Não, a dificuldade até que é fácil. Tá, É. o cara tá sofrendo, eu vou lá bater a mãozinha no ombro e tal, tô aqui, coloca. Agora você conhece o amigo no sucesso. Na hora que Ou você vê no um cara não. lá no topo, você vê, nossa, cara, esse realmente eu torço por ele. Mas quando eu falo, não é no sentido de ficar bajulando, não. É mesmo não ter contato. Sabe aquelas pessoas, talvez você passa anos sem ver, mas você olha, nossa, olha onde o cara tá. Você tá vibrando. Tô vibrando por ele. Esse é um amigo de Exato. verdade. Gente, já encerramos, mas eu me emocionei semana retrasada assistindo um show do Alok. E aí a pessoa que estava apresentando o show na TV falou bem assim: tem um cara, um compositor que acompanha o Alok, e eles são amigos muito da adolescência, antes do Alok ser quem é. E ele diz que a primeira coisa, quando o Alok estourou na mídia e ser o cara que ele é, ele trouxe esse amigo que sempre apoiou ele em tudo. E hoje eles têm música juntos, mas onde ele vai, é obrigatório o cara abrir o show pra ele. Ele trouxe o cara pra carreira junto. Então, olha o poder da amizade e do reconhecimento de quem está com você na caminhada, né? Fantástico. É isso aí. E é nesse clima que nós encerramos aqui mais um episódio do Bom da Vida. Eu sou Thaís Ribeiro Eu sou Vanice Marques. e nós desejamos a vocês tudo o que há de bom na vida. Até o próximo episódio.